Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, que o jovem do Brasil não quer levar a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não é sério. Eu sempre quis falar, nunca tive chance. E tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Se liga, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil acreditar, mas essa coisa um dia vai mudar. Se não mudar para onde for, não cansado de tentar de novo, passa a bola, joga o jogo. Esse é mais um programa Papo na Laje. Hoje eu estou aqui com a nossa equipe diretamente do Complexo do Alemão, na Casa Brota, para bater um papo sobre juventude e movimentos sociais. Fala pessoal, eu sou a Duda Cinquini, tenho 18 anos, sou do Grupo Esperançar, também sou uma das fundadoras do Instituto Tudo Que Transforma e tô aí de frente na juventude do PT de Santa Margarida. Sou Maíra, tenho 28 anos, sou militante do Levante Popular da Juventude e do MST e sou nascida e criada na Taquara, zona oeste do Rio. Bom, eu estou muito feliz, em estar com vocês para a gente trocar esse papo. Sabemos que é da juventude e dessa efervescência que existe na juventude, que a gente consegue pensar novos imaginários, de possibilidades, consegue articular novas possibilidades de coletivo mesmo, de troca para o mundo, para um Brasil melhor, para uma comunidade melhor. E estamos aqui com vocês para ouvir um pouco da trajetória de vocês. Então eu queria saber como é que vocês estão inseridas dentro dos movimentos que vocês estão, o que levou vocês a esses movimentos sociais? Eu comecei, eu acho que um pouquinho cedo, com 14 anos. Eu digo que fui resgatada pelo Grupo Esperançar na escola, pública, onde eu estudava, no 8º ano. E ali eu tive uma noção do que era um pouco o movimento social e foi se criando um coletivo, um grupo de amigos. E em 2021, a gente, na pandemia, a gente saiu com a galera para distribuir máscaras. Eu acho que aí foi a minha primeira experiência com o movimento social, porque eu pude ver dentro do meu território um olhar diferente, porque a gente inserido às vezes não consegue ter esse olhar que é de fora. E aí, com isso tudo vai se construindo, a consciência política, essa questão de lutar. A gente passou aí 4 anos terrível. E é mais ou menos nessa pegada que eu vou caminhando, E aí, na área da educação, eu sou sou formada pelo Instituto de Educação Sara Pichek, fui presidente do Grêmio lá por um tempo. Também, quando eu fui presidente, foi um período muito difícil na educação, porque foi um ano de greve, Uma greve que não foi muito divulgada, mas que o Estado estava em greve. Sim. Então, eu vou nessa caminhada aí. Bom, eu tenho 28 anos, sou nascida e criada na Taquara. E eu comecei a militar também no movimento secundarista em 2012. Peguei ali uma época, que o Rio de Janeiro estava debatendo com muita efervescência o debate sobre mobilidade urbana, sobre mega eventos, sobre as transformações estruturais que a gente viu na nossa cidade acontecendo. E foi um pouco nessas contradições, vendo o meu bairro, na Taquara, se transformando com novas instalações, novos equipamentos, mas ao mesmo tempo um aumento, também da pobreza, das desigualdades, que eu comecei a me engajar politicamente. Mas eu também venho de uma família militante que construiu um movimento territorial na região de Jacarepaguá desde a década de 80, assim. Então, nasci um pouco vendo, essas movimentações, as pessoas falando sobre a justiça social, que eu acho que é algo que eu carrego dentro de mim desde muito jovem, assim. De perceber, de sentir de fato as dores, as angústias. Eu lembro que quando eu era pequena, na noite de Natal, eu ia comprar alguma coisa com a minha mãe e eu via as atendentes de supermercados. Eu pensava assim, caramba, essas pessoas deveriam estar na família como eu tô tendo o direito de estar com a minha família, sabe?
no dia de Natal. Então, nessa perspectiva, eu comecei a militar no movimento secundarista e não parei, assim, continuei. Fui cursar História na UERJ, também muito movida por esse entendimento da educação e das ciências humanas como um polo transformador da sociedade, e fui construindo um movimento, né, desde então. Bom, a gente tem aqui 2 pontos, né? Uma, começou essa efervescência na pandemia, né? Que é um período também muito marcante para o Brasil, né? Onde essas desigualdades, elas gritaram para o mundo, e principalmente vivendo no Brasil e na periferia, a gente sabe que a gente teve um aumento, como vocês falaram, de violência, um déficit muito grande, né, em recursos básicos de vida, e ao mesmo tempo você vem de um histórico onde o Rio de Janeiro se mostrava para o mundo, né, numa projeção muito grande, onde a gente recebia muita gente de fora, porque era esse movimento também dos grandes eventos do Rio de Janeiro, mas em contraste com isso, muita precariedade, né? Os bairros pobres, os bairros, enfim, que não são da Zona Sul, né? Porque aí a gente também tem que fazer esse recorte. Aí estou com 2 pessoas aqui da Zona Oeste, né? Nós estávamos aqui conversando exatamente sobre esses recursos que não chegam nessa outra parte do Rio de Janeiro, né? Muito do recurso fica no centro da cidade, fica na Zona Sul, e aí a gente sabe que o Rio carece de suporte, de ferramentas, de aparelhos culturais em outros locais. E como é que é isso para vocês, né, vindo do território que vocês são? Não, o território a Zona Oeste, ela tem muita potência, só falta oportunidade, na verdade, né? Em questão, eu sou de Campo Grande, né? Lá em Campo Grande a gente quase não tem acesso aos espaços culturais, porque é muito longe você ir para o centro da cidade, é muito caro você ir para o centro da cidade. Você tem que pegar transporte público caro que não tem qualidade nenhuma. E assim, a gente, lá no nosso coletivo, na nossa construção popular, a gente que tem que fazer os eventos culturais no nosso bairro, a gente que tem que agir as coisas, porque não chega investimento, tanto na área da cultura, quanto na área da educação, em questão de infraestrutura mesmo do território. Assim, é muito difícil até para militar dentro dos nossos territórios. A gente vê muita potência, a gente vê muita gente cabeça, inteligente pra caramba, mas que não consegue, porque sempre tá no centro da cidade, o debate sempre tá na Zona Sul e nunca na Zona Oeste. E aí a gente pensa, como a gente pode trazer esse debate aqui pra Zona Oeste, para Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil, onde está concentrado o maior número da população do Rio de Janeiro, né? E aí a gente fica lá quebrando a cabeça, conversando e ver como a gente pode fazer, né? No domingo agora a gente fez um evento lá pelo nosso instituto que está nascendo agora, o Instituto Tudo Que Transforma. A gente fez uma batalha de dança com a galera do hip hop. E, assim, foi muito bacana, foi muito legal. E a galera que vinha de fora para competir falava, mas caramba, aqui é muito longe. E é longe pra gente também ter que vir competir no centro da cidade, né? Então é mais ou menos nessa perspectiva. Nessa dicotomia do é longe, né? Uma coisa muito engraçada. É longe, mas é longe também ir pro centro, né? Fazer as coisas na Zona Sul. Eu acho que a Duda falou uma coisa muito interessante, que é essa questão, assim, cultura, efervescência, movimento, existe em todo lugar, na Zona Oeste, na Zona Norte, em Angra dos Reis, você falou que nos interiores, em todo o estado do Rio de Janeiro tem cultura, tem gente pulsando, né, vida. O que falta mesmo é oportunidade, assim, né? É dar política pública, construção de política pública, e mais do que pensar uma política pública dada, né? Tipo, atribuída, mas a construção coletiva dessas políticas públicas. Porque eu acho que a gente entra num ponto que é muito importante, que é não subestimar a juventude brasileira, a juventude carioca, a juventude fluminense. Duda falou sobre essa questão das campanhas de solidariedade. A gente construiu também, né, muitas campanhas de solidariedade durante o período da pandemia, e justamente articulando, né, toda essa questão de doação de alimentos, fazer a comida chegar na mesa das pessoas, mas também com uma linguagem que que dialogasse, que utilizasse elementos da cultura, porque eu acho que é justamente isso que mostra a pulsão da juventude, né, é conseguir sair daquela casinha fechada, daquela coisa
muito institucionalizada, mas usar essa criatividade que faz parte de quem somos, né? Da nossa construção e tudo mais. Todo jovem é um curioso, né? Sim. E às vezes o que falta é ser apresentado para novos mundos, né? Conseguir ver o mundo de outras perspectivas, conseguir encarar novos olhares, e a gente sabe que a falta de políticas públicas, ela exatamente mina isso, né? Porque se não chega, se não tem mobilidade, não tem um transporte, que é isso? É longe para vocês saírem dos territórios de vocês e irem para o centro, mas se tivesse uma mobilidade, se tivesse formação, né? Porque na maior parte das vezes a gente sabe que também carece de uma formação também, vinda do próprio aparelho cultural, da própria política, né? Da própria prefeitura, por exemplo, que poderia destinar atividades, formação cultural, formação educacional mesmo, para esses jovens que estão ali nesse momento de efervescência, que estão curiosos para ver o mundo, ver novas possibilidades e que poderiam se engajar. Eu venho de movimento social também, né? Eu costumo achar que eu fui resgatada, porque é isso. Algum dia eu, na minha curiosidade, fui apresentada às artes e vi aquilo ali como um caminho. E aí eu vejo isso muito na trajetória aqui de vocês, né? Sim. Que é essa possibilidade de olhar a política e falar, não, eu posso construir algo diferente. E por isso vocês estão dentro de movimentos sociais, né? Fazendo um barulho, fazendo um movimento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre esses movimentos. Você falou desse coletivo que está iniciando agora, das atividades que vocês estão fazendo, mas como é isso? Como é que funciona lá dentro? O que vocês estão construindo? Acho que é legal para apresentar para quem está assistindo a gente. Como a Mayra falou, a juventude é criatividade, né? Acho que a gente vem muito contra essa política sisuda, pesada, que realmente se apresenta chata justamente para ter esse afastamento, né, da juventude com a política, das pessoas no geral. Bom, a nossa construção lá é jovens, somos jovens que somos muitos amigos, e a gente compartilha do mesmo sonho, que é a transformação territorial, a transformação social, educacional. A gente quer fazer uma revolução, de fato, ali no nosso território, porque o nosso território tem potência, tem artes, tem cultura, tem educação, enfim. E aí, a gente, nascendo agora, né, com CNPJ, com tudo direitinho, mas a gente já tem essa luta de anos e anos, né? Uma das primeiras atividades que a gente fez, ainda como Esperançar, que o Esperançar é um coletivo dentro do Instituto, dentro da nossa ONG, a gente fez um festival, onde a gente fez várias mesas de debate, de conversa, e eu com 15 anos já mediei minha primeira mesa, então assim, eu sou uma pessoa muito tímida, então falar pra mim sempre foi um desafio, tá? Que hoje é um desafio que eu tô vencendo. E aí eu medi minha primeira mesa com os 15 anos, e essa construção foi fortalecendo, e aí no 29 de março, que é um subbairro ali de Campo Grande, a gente vê uma precariedade muito grande na parte da cultura, a gente vê muitas crianças nas ruas, e isso é uma realidade muito triste. E aí a gente foi buscar a história do nosso território, a história do nosso bairro. O 29 de março, ele é uma ocupação recente, tem 30 anos no máximo, e a gente pesquisando, caramba, como surgiu, e aí a gente decidiu fazer um documentário sobre o bairro, sobre como surgiu a ocupação. E aí a gente fez esse documentário e a gente falou, caramba, tem um monte de criança que nunca foi no cinema. Vamos fazer um cine ao ar livre para essas crianças, mostrando a história do nosso próprio território. E aí foi uma das primeiras ações que surgiram e que foi crescendo essa vontade, né, de entender melhor o nosso território, entender aonde a política entra nisso, né, e como a gente, como juventude, pode estar atuando ali. Então, mais ou menos nasceu assim. E aí, recentemente, a gente está com uma parceria com o Cara Virada, que é um clube de futebol ali do nosso bairro. E tá dando muito certo. A gente está fazendo um reforço escolar com as crianças. E a gente trabalha toda uma perspectiva antirracista com ela. No sábado, a gente fez o circuito com eles pela Pequena África. Para mostrar que o Rio de Janeiro tem memória, E antes disso mesmo, desse circuito que a gente fez na Pequena África, a gente fez um circuito no nosso próprio território, com os moradores antigos, para eles explicarem para essas crianças como tudo surgiu, a memória, a ancestralidade.
E é nessa pegada educacional, né? O Paulo Freire, ele fala muito que a educação passa pelo encantamento da palavra, que deixa a criança curiosa para saber o que vem depois, como surgiu. Acho que é isso, né? Trabalhar a criatividade, o encantamento da palavra e indo de encontro aos desafios que tem dentro do nosso bairro e ver como a gente pode solucionar. Legal. Não, acho que a educação ela é um ponto muito importante, né? E na minha trajetória ela se encontra com o Levante Popular da Juventude e, portanto, também com os movimentos da Via Campesina, assim. Que o MST, né, é a cara mais pública, assim, embora tenha outros também. O Levante, ele é um movimento que nasceu em 2012, né? Se nacionaliza em 2012. Ele vem como uma parte, assim, da organização da juventude na cidade, mas também tem uma parte no campo e pretende organizar a juventude onde quer que ela esteja. Então, na cidade, no campo, e aí essa articulação com o MST e com os movimentos da Via Campesina e nas favelas, né? Então, é um projeto, um desafio ousado, porque quando a gente fala juventude, né? A gente está falando de juventudes, no plural, não é uma categoria única. Acho que as experiências que Duda traz, tudo que a gente consegue trazer aqui nesse debate hoje, consegue mostrar muito isso, né? E o Levante tem essa perspectiva. E ele nasce fazendo uma ação também ousada, que foi os escrachos aos torturadores da ditadura militar. O Didi, que está aqui atrás das câmeras, que não me deixe mentir, ele estava, né, nesse processo, enfim, foi um dos fundadores também desse movimento. Então, o Levante nasce com esse compromisso com a memória, com a verdade, com a justiça e pretendendo, de fato, organizar a juventude em prol de um projeto de país que seja mais justo e que haja um protagonismo da juventude na elaboração, assim, né, de políticas públicas e também na auto-organização. Acho que a Duda traz essa experiência, né, da auto-organização e dessa noção do nós por nós. Eu acho que os movimentos sociais, aí o Levante, o MST, as juventudes que compõem os movimentos sociais têm esse nós por nós como algo muito cotidiano, né? Porque a gente acaba fazendo sempre na brecha do Estado. Então o Levante é um pouco, ele traz esse sentido, né, do fazer coletivo nos territórios, de organização da juventude, onde quer que ela esteja. E eu me organizei na universidade, e aí muito pensando nessa relação com a memória, com a verdade, com a construção de fato de um projeto de país que pense as reformas estruturais que o nosso país precisa. Então, a reforma agrária, a reforma universitária, a reforma urbana, que são contas, né, que o Brasil tem para pagar desde antes da ditadura militar, né? A ditadura militar, ela acaba com esse debate. O que você está achando do Papo na Laje? Te convido para seguir a gente no YouTube e no Instagram. Aqui tem o QR Code das nossas redes sociais. Te convido também para maratonar a primeira temporada e a segunda temporada. Vem com a gente. Eu tenho um sonho, que é a gente conseguir perceber as transformações estruturais que a gente precisa fazer e, de fato, transformá-las, né? Enfim, e com menos desigualdade. Eu acho que, de fato, é algo que a gente precisa muito para tornar o Brasil com a cara do nosso povo brasileiro, que eu acho que é muito bonito, criativo e pulsante. Porque incômodos, né, são muitos, né? E aí, você tocar no ponto da organização, de fato, é algo que aponta realmente uma ação, né? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo de 2013, né? Nós fomos para a rua, sim, tinha muita indignação, né? Mas eram tantas as indignações e a gente estava tão desarticulado ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tinha muita articulação, né? Então, essa organização como uma seta para o futuro, ela é muito necessária e ela já acontece nas coisas que vocês estão fazendo, em outros movimentos, em outras juventudes também, como você bem citou, né? Porque nós somos muito plurais, somos muito múltiplas, mas ao mesmo tempo como essa seta para o futuro aponta, né? Tipo, de um lugar de organização, de mirada mesmo, para você alcançar coisas práticas. E aí eu penso em vocês duas, tem os movimentos, né, que vocês estão inseridas, e tem os sonhos individuais também, os desejos individuais de vocês
Você, Duda, quer estar apontando para onde na sua construção, na sua formação, o que você está dando continuidade, você individualmente, e claro, né, que sempre vai ser para o coletivo. Então, acabei o ensino médio agora, recentemente, sou vestibulando, inclusive quero entrar para a UERJ, pedagogia, porque a área da educação, acho que é o pontapé inicial para a transformação social, e eu acho que é o que vai mudar de fato esse país. Mas só vai mudar esse país com estrutura também para os professores, para as professoras. As minhas aspirações individuais é coletiva, na verdade. Não tem como desvincular o coletivo, né? Eu quero ser professora para transformar a realidade de uma criança, para transformar a realidade de um aluno. Acho que esse é o meu motivo de vida. Eu quero ter uma vida dedicada à luta coletiva, à luta popular, a luta da juventude, a luta das mulheres. Então não dá para falar de mim sem o coletivo. Eu sozinha ando bem, mas com meus amigos ando muito melhor. Sim. Nossa, aspirações individuais é bem difícil, né? A gente que dedica a vida, faz uma opção, é complicado. Mas, assim, também na área da educação, dando as minhas aulas, você falou dos 10 anos, eu fiquei com isso segura na minha cabeça. Daqui a 10 anos eu vou ter 38 anos e Duda vai ter 28. Eu espero que consiga terminar meu doutorado em História e dar as minhas aulas de História para conseguir continuar, assim, um pouco nessa dualidade, nessa interface entre a organização, mas também encantar os jovens, somente jovens, né, juventude nas escolas, de que a história do nosso país, na verdade, é a história dos alunos, né, dos estudantes, e que eu acho que essa noção de agência, de protagonismo, ela por si só é bastante rebelde, indignante, assim. Eu acho que isso é um pouco do que eu pretendo fazer na minha vida, sabe? Seguir construindo essa carreira de professora, magistério, dando aula, tocando os corações e mentes dos alunos e sendo tocada também, porque o Paulo Freire ensina isso pra gente, né? É uma troca, né? Eu acho que a gente aprende muito mais com os alunos do que a gente dando aula, né? Cada aula é uma aula diferente. Sim, todo mundo tem sua subjetividade, né? Sua realidade, seu contexto social. E assim, é uma troca... Tem um mosquitinho aqui. É uma troca muito interessante, né? A gente mostra o nosso olhar, você mostra o seu, e a partir disso a gente constrói uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente revolucionária e nova. Sim. Bom, toda conquista individual ela é coletiva, né? Teve alguém antes lutando, teve alguém antes batalhando. E aí, para fechar esse papo, queria saber de vocês, assim, uma referência, uma grande referência, ou uma não, ou algumas referências que a gente pode indicar para as pessoas que estão assistindo a gente também se conectarem. Assim, eu tenho a honra de estar com referências, né? Que são os meus amigos, é o Cearão que está ali por trás das câmeras, né? O fundador do Esperançar, do Grupo Esperançar. É a Catarina, que é uma professora que trabalha antirracismo nas escolas. E, assim, minha referência máxima é o Paulo Freire. Eu acho que não tem como ficar sem falar dele aqui, né? Ele é revolucionário em todos os sentidos. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que é sobre esperança. Ele fala que a gente precisa ter esperança, mas não esperança do verbo esperar. A gente tem que ter esperança do verbo esperançar, de correr atrás, de fazer acontecer, de movimentar. Eu acho que isso tem muito a ver com juventude. É isso, né? Militar tem muitas referências, mulheres, assim, a gente tem, principalmente mulheres, acho que fui criada por mulheres, tenho muitas referências de mulheres na minha vida. Então, minha mãe é uma grande referência, uma lutadora popular, a companheira Marina, a companheira Rosa, minhas companheiras de organização do Levante, enfim. Mas acho que tem duas pessoas que, nesse processo assim, de estar quase nos 30, né, de pensar um pouco também a vida adulta, que me inspiram muito e que demonstram o fervor da luta pela terra e pelo território, que é a Marielle e a Margarida Alves. Eu tenho refletido muito sobre essa relação que existe entre as mulheres da cidade e do campo, e eu acho que a luta pelos territórios, ela move a vida das pessoas. A gente está aqui falando disso, né? Então, a Margarida Alves que lutou, né, pelo direito à terra, e a Marielle que também lutou pelo direito
aos territórios de favela serem livres e que teve a vida interrompida, e que se hoje nós estamos aqui conseguindo construir política, falando sobre a vida das mulheres negras, com certeza é porque a Marielle deu, assim, né, trouxe para nós essa reflexão sobre a importância de continuar lutando, assim como a Margarida Alves também trouxe a importância de lutar pela reforma agrária popular, assim. Então, acho que é 2 referências que eu tenho tido nesses quase 30 da minha vida. Levantar a voz e movimentar, né? Com ações. Meu sonho é lutar por um Rio de Janeiro em que a juventude seja protagonista da sua vida. Fala, companheira, o meu sonho é transformar a nossa geração, essa juventude, numa geração consciente e responsável pelo futuro.